Então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo, o capítulo hoje é o 23, não é isso, Graça? Então, beleza, eu vou pedir a nossa amiga Valéria fazer a oração inicial para nós hoje, Valéria, por favor. Tá, então vamos relaxar e levar o nosso pensamento a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, para que possa nos envolver com seus raios de luz, de amor, de misericórdia, para que possa chegar à nossa mente, aos nossos corações, para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar nesse estudo, para que possamos absorver tudo que foi ensinado e que fique guardado na nossa mente e no nosso coração para colocarmos em prática. Nós sabemos que somos necessitados de mais dessa ajuda, pelo menos eu sou, de mais dessa ajuda para continuar a minha caminhada com fé, com perseverança e confiando sempre, sempre na proteção divina e que Ele possa abençoar todos nós, para que possamos continuar com essa fé e com essa vontade de vencer. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Graça, pode começar aí. Você vai compartilhar algo? Vou só compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Tá. Engraçado, não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu testei antes de entrar e estava dando. Do lado da câmera tem aí uma setinha, compartilhar, você clicar aí você consegue. Pois é porque eu deixei ele aberto, sabe? Mas aí não está aparecendo ele aqui para poder eu abrir aqui. Não, mas você tem que compartilhar. Então. Aí, tá vendo? Agora tá compartilhou, você compartilhou sua tela, só abrir o arquivo. Ai, ele é aberto, não sei o que acontece, mas vocês estão vendo? Não, estou vendo sua história sua aí. É só você abrir o seu arquivo agora, porque a gente está vendo os documentos. É porque eu tô nele. Peraí, deixa eu Abre ele de novo para ver. Compartilha a tela. Ah, agora deu. Obrigada, gente. Não sei o que aconteceu, eu tinha deixado ele aberto. Vocês estão vendo agora? Sim. Vamos lá. Eu abri ele aqui para mim, tá dando para todo mundo ver? Tá sim, agora tá dando. Pode continuar. Então tá, obrigada. Então, hoje é o capítulo 23, Animismo. Aqui um breve índice, né? Do que nós vamos falar hoje. Mediunidade e animismo, que é o primeiro tópico do capítulo. Então, alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. E aí, a respeito disso, né, no livro Mediunidade e Animismo, um diálogo entre o médium e o espírito do Carlos Abacelli e o John Fernandes, eu extraí para nós algumas observações, né? Ele pergunta, é um livro de perguntas e respostas, só assim situando para quem nunca viu ele, que relação poderia ser estabelecida entre animismo e mediunidade?
seriam, porventura, fenômenos completamente antagônicos? Aí responde, no que tange principalmente a mediunidade de efeitos intelectuais, não existe mediunidade sem animismo. E isso porque na produção do fenômeno, a participação do médium é imprescindível. Mediunidade, a nosso ver, se evidencia cada vez mais como sendo um processo de parceira. A semente seria incapaz de germinar sem os ingredientes da terra. Então, não tem como existir mediunidade sem animismo, porque a informação vai passar pelo médium, né? Aquela característica do médium vai ser transmitida ali na mensagem. Mesmo que seja de outro espírito, né, que esteja sendo transmitida a mensagem. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias da negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação no serviço da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhe servirão de recurso à percepção no ambiente próximo. E aí, com relação... Alguém levantou a mão? Não, que eu não estou vendo, gente. Não, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Vou terminar essa parte aí. Ah, joia. E aí, só para finalizar o raciocínio, com relação ao que foi dito no capítulo, né? Eu trouxe aqui para nós, do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Tratado Psíquico para um Homem Moderno, do Carlos Toledo Rizzini, eu trouxe para nós o que o Espírito Ariel disse, né? Eis como Ariel, responsável espiritual pelo Centro Espírita Aliança do Divino Pastor, no Rio de Janeiro, ele falou, através da mediunidade da senhora MRC, sobre o que considera como um bom médium, título da própria comunicação mediúnica. O texto ele é bem extenso, porém eu trouxe só uma parte assim, que eu extraí dele, que eu achei que era mais imprescindível para a gente destacar aqui do capítulo. O bom médium é obrigado a viver as suas ações em relação à cadeia de ensinamentos oriundos da chave mestra. O bom médium não pode desencadear tempestades sem primeiro recolher-se no altar de suas elevadas condições espirituais para prosternar-se em oração, vencendo o assédio de todas as tentações espirituais. O bom médium é uma carta viva de amor, é um relatório de paz, é um sudário de sofrimentos e de perseguições, é a perpetuação de todos os ensinamentos que se renovam na sua própria fisionomia. O médium que não se afigura com esse perfil, que não se aproxima desse exemplo, não é o médium exemplar, não é o escolhido, não é o eleito, não é a figura para a qual converge a confiança e o respeito dos seus maiores. E aí, trazendo para a gente um exemplo de um grande médium, né, que foi Chico Xavier, mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade só é o contato com os espíritos. Então, se não houver o burilamento, o aperfeiçoamento do médium, né, o estudo que é imprescindível, né, que a espiritualidade sempre vem falando conosco, que é uma ferramenta muito importante para o médium, que o médium que não estuda está estagnado, não é possível o médium ser um bom instrumento para a espiritualidade, né? Alguém quer falar? Eu não estou vendo Ô, as Graça, perguntas. Oi.
Eu vi que você trouxe aí dois conceitos, né? Seria a parte do mediunidade, animismo, e a qualificação do médium, pelo que eu entendi. Uhum. E, no caso, aí, acho que seria tipo os requisitos para ser um médium bom, na verdade. Não seria nem um bom médium, né? Parece que é a mesma coisa, mas eu entendo que não. Porque para ser um bom médium, o médium, na verdade, para ser bom, né? Aliás, para ser um bom médium, não precisa ter ética. Ele pode ser médium, mas não praticar todas as características que foi descrita aí. Ao passo que para ser um médium bom, né? Ou seja, bom no sentido de bondoso, né? Aí sim precisaria dessas características para que ele avançasse, né? É a primeira característica que eu percebi de diferença. E com relação ao animismo, às vezes eu tenho muita dúvida. Por exemplo, numa comunicação mediúnica, eu sei que sempre tem um animismo ali. Mas o que seria o animismo propriamente dito, assim? Você consegue definir para a gente a Olha, pelo característica? que eu. Pera, vou até pegar que eu tô com ele aqui. Pelo que eu estudei, esse livro aqui ele fala só sobre animismo. Eu tô com um efeito, eu acho que não tá muito legal de vocês verem. Peraí que Aham. eu tirei esse efeito. É o que Mas, você colocou, enfim, né? Hum. enquanto eu vou tirando aqui, eu vou. Não precisa, não, só você falar o nome, não tem problema. É Esse isso. livro aqui é o Mediunidade e Animismo, um diálogo entre o médium e o espírito. Depois eu coloco a foto dele lá no grupo para vocês verem. Ele fala só sobre isso, só sobre o animismo mesmo. Mas aí, ele, pelo que eu estudei nele, né, o médium, para ele poder realmente ser um instrumento fiel da espiritualidade, ele precisa ter aquelas características. E o animismo, igual ele fala que não há mediunidade sem animismo. Aí, pelo que eu extraí do livro, posso estar enganado, se alguém, né, quiser esclarecer melhor, mas pelo que eu entendi, o animismo seria como se fosse a característica do médium mesmo. Por exemplo, você tem um certo jeito de falar, né? E o espírito que está passando aquela mensagem para você, ele vai passar aquela mensagem, mas vai passar com o seu jeito, porque tem a sua característica ali na mensagem que está sendo transmitida. Se alguém quiser responder, se eu estiver falando bobagem, mas eu entendi dessa forma. Entendi. Assim, a Sandra levantou a mão, quer falar aí, Sandra? Depois eu comento. Sandra? Parece que alguém colocou no chat alguma coisa. É o seguinte, é justamente essa questão. É como se fosse assim, a mensagem é passada de forma mental. Aí o médium, ele fala a mensagem, ele pode dar a volta para chegar ao ponto, ele pode falar de forma direta. Isso seria o animismo, a forma como o médium passa a mensagem? Porque existe vários graus de animismo, né? Ô, Então, Sandra, aquele médium que... Oi? o que eu ouvi uma palestra da Nete Guimarães, que ela comenta é assim, né, que o animismo seria tipo um atributo que o médium tem. Por exemplo, ela deu um exemplo de um cara que ele era médium, só que, por exemplo, ele conseguia enxergar nas pessoas se ela tinha doença ou não, qualquer enfermidade, mas ele não conseguia fazer a prescrição do tratamento. Então, ali, nesse caso, não teria um efeito mediúnico, seria tipo um animismo. É ele que esqueci a palavra correta para falar. Ele tem a característica dele que ele consegue ver, entendeu? Consegue fazer as coisas. Então, isso seria o animismo. Aí ela contando, dando um exemplo o seguinte, que teve uma família que era muito simples, levou a filha que estava doente, então, para saber o que ela tinha, aí o diagnóstico, e quando a família perguntou o que poderia ser feito para tratar, aí teve um efeito mediúnico, onde a espiritualidade interviu e passou o medicamento. Então, aí teve um efeito anímico, que é do médium, e teve um efeito mediúnico, que é dos espíritos. Então, tem essa separação, entendeu? Aí, ela explicando o seguinte, por exemplo, a questão do animismo, um outro exemplo que ela deu. Vamos supor que você
todos nós temos essa capacidade. Você lê um livro, aí, se ela te perguntar, leia a página 150, descreva toda a página 150 do livro tal para mim. Se você conscientemente não consegue falar isso, mas se passar por um processo de hipnose, você consegue descrever tudo na página 50, ou 150, certo? Ou então, fala assim, ó, qual roupa que você estava vestida no dia tal, sei lá, 20 de novembro de 2000. Então, conscientemente você não consegue, mas se fizer um processo de hipnose, você vai lembrar tudo, porque tudo fica gravado no nosso cérebro, quando você passa por aquele processo ou aquela experiência. Então, esse fenômeno é chamado de animismo, entendeu? Ele fica gravado no nosso consciente. Agora, se você não viveu a experiência, Não, você não... Foi isso que ela explicou, eu não sei se é não, verdade. claro não, porque a minha pergunta é na prática, ali na psicofonia, na reunião. É passada a mensagem do espírito para o médium. Aí, o animismo seria a forma como a mensagem, porque ele pode dar muita Não. volta para chegar ao ponto, ele pode usar os termos dele, que ele usa Acho que eu tô entendendo a no dia a pergunta dia. dela. Isso seria o Nossa, animismo? pelo que eu entendi, Porque assim, ó, não tem o como o médium animismo... inventar uma psicofonia. Não, mas o animismo, você pode ter ter tido alguma experiência que ficou gravada no seu cérebro, e que você, dependendo da maneira como você está, você consegue acessar essa informação, mesmo que você não esteja consciente, mas você consegue acessar a informação e trazer ela. Você busca essa informação em algum lugar. Aí é coisa sua. Quando é efeito mediúnico, aí tem interferência dos espíritos para o comédio. Então, o que eu entendi é isso. O que seria o Não, animismo? Você pode estar trazendo uma informação que... Acho que a pergunta dela não é essa, Wilke. Deixa eu ver se eu entendi, Sandra. Não é essa Você está a querendo pergunta. saber, por exemplo, você pode, por exemplo, você, né, tem uma, por exemplo, tá lá recebe, por exemplo, o mesmo espírito que o Vicente. Você vai ter uma forma e o Vicente vai ter outra, de exteriorizar a mensagem. Seria isso? Simples isso. Eu acredito, mas vou É até a falar forma assim, de passar a mensagem. que quando a gente fala de animismo, né, a gente acaba falando também da influência que tem a manifestação mesmo da personalidade da própria pessoa, né, de experiência do próprio médium, de sentimentos do próprio médium. Então, eu entendo que animismo é isso. E daí, eu acho que talvez o Vicente possa depois falar melhor, né, mas o que eu entendo é que por isso que é tão importante o médium estudar, né? Estudar, e não só estudar, praticar o bem. Então, se você quer saber se aquela mensagem, né, ela é idônea, assim, é verdadeira, olha como se comporta o médium, né? Então, por isso que o médium, ele entendeu? Então, eu entendi assim, não, que você está falando ficou claro, que sofre influência do médium na personalidade da pessoa, eu acredito que sim, né? Porque para mim isso é animismo. Mas eu acredito também, assim, por exemplo, que passa também os sentimentos, claro. É isso, né? Agora, eu posso falar uma coisa? E quanto maior, talvez, só para eu ver se eu estou errada, né? Queria que vocês me corrigissem se eu estiver enganada. Quanto maior a intimidade do médium com o espírito, né? Então, por exemplo, o Vicente e Ezequiel, né? Estou te dando um exemplo, Vicente, que aí se eu estiver errada, você me corrige aqui, por favor. Quanto maior a intimidade aí não é só pelo tempo de trabalho, mas intimidade no sentido assim, o médium foi aprendendo com a mediunidade, então ele foi crescendo com a mediunidade, e com isso, à medida que ele vai crescendo com a mediunidade, essa intimidade vai ficando maior entre o médium e aquele espírito que é mais elevado, né? No caso, Ezequiel, por exemplo. E eu acredito que, nesse caso, talvez tenha mais
presença de animismo até, porque acaba que é como se o médium já tivesse mais ou menos pegado o jeito do espírito, né? E já transpõe aquela mensagem de uma forma como se, assim, já fica meio que quase que misturado, né? O que o médium está falando e o que o espírito está ali falando com ele vai, se vai aumentando essa intimidade, a mensagem ela vai sendo mais idônea, né? Então, na Por causa medida que da tem sintonia, né, Isabel? Isabel, isso aí seria outra coisa. Hã? Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Na verdade, é porque o animismo... Não, mas ficou super claro. Gente, Mas não é isso. Deixa eu só esclarecer um negócio para vocês aqui. Peraí. A gente precisa de entender o seguinte: existem vários tipos de animismo. Não é um só, não. Então, você tem o animismo na comunicação, você tem o animismo daquilo que você viveu e guardou, o Ilka já até citou aí. Isso aí você traz... Você pode trazer de vidas passadas, você pode trazer, inclusive, dessa própria vida. Ou seja, você dá uma comunicação, ao invés de ter a presença de um espírito ali, então a gente fala de comunicação anímica, você está dando a comunicação de si mesmo, entendeu? Agora, o animismo em si, como nós estamos falando de mediunidade, o animismo em si é o grau de participação minha na comunicação daquele espírito. Eu, como médium, sou intérprete do espírito. Não é que o espírito fala para mim e eu traduzo, não. A gente já explicou isso aqui, como que funciona. Né? Então, eu recebo as informações... seria, né? Eu recebo as informações, né? E vou dar vida para essas informações. Então, eu transfiro a uma pessoa que está ouvindo aquele espírito, né? Por exemplo, você citou o caso do Ezequiel. O Ezequiel manifesta por meu intermédio. Então, qual que é o grau de participação minha na comunicação? Ela vai sempre existir. Não tem como não existir. Mas qual que é o grau? Então, quanto maior for o grau, quanto menor for o meu grau de participação na comunicação, então, menos animismo tem na comunicação. Ou seja, menos participação minha na comunicação. Então, a gente costuma, inclusive, dizer o seguinte: um médium, quando ele é bom, ele chega a um nível de 60% do espírito comunicante. Quando ele é muito bom, ele chega a 70% da comunicação. Quando ele é ótimo, ele chega a 80%. Quando ele é especial, ele chega a 90%. O Chico chegava a 90%, 95% da comunicação. Então, o animismo dele era 5%. Ou seja, é a mesma coisa. Por exemplo, eu recebo, por exemplo, um espírito que ele viveu na Itália. Pô, para a comunicação não existe língua. Eu não preciso, eu posso interpretar, porque não é língua. Ele pode comunicar em língua? Pode, claro, sem dúvida nenhuma. É outro processo, é um processo mecânico. Mas no caso da comunicação comum, toda ela tem que haver o animismo. Por quê? Porque eu sou intérprete, ou seja, animismo é o quanto de participação do médium na comunicação. É isso. Mas agora, o que seria essa participação? Eu não estou entendendo. Mas, Sandra, eu poderia fugir a mensagem? Não, escuta só. Fugir ao conteúdo exemplo, da mensagem? É isso que eu não estou entendendo. Eu viro para você e digo assim: ô Sandra, dá um recado para mim, para o Williker. Pá, beleza. Qual que é o recado, Vicente? E eu transfiro para você um recado que você dá para o Williker. Isso não está escrito em lugar nenhum. Eu só falei para você. Você vira para o Williker e diz assim: ô Williker, o Vicente pediu para te falar que ele vai encontrar com você lá na Colônia Santa Isabel. Você deu um recado. Agora, olha que engraçado. Eu poderia ter dito para você assim: Sandra, diz para o Williker que eu vou encontrar com ele lá na Colônia Santa Isabel, mas que é para ele levar
isso, aquilo ou aquilo outro. Entendeu? Então, assim, não tem como não haver a nossa participação na comunicação, porque nós somos intérpretes. Então, nós estamos lidando com espíritos que eles têm ligação fluídicas conosco, tanto é que a gente já explicou isso lá na reunião, como que se dá essas ligações com os espíritos em estado de sofrimento. A gente precisa de entender isso. A comunicação com o espírito doente ou enfermo é uma coisa. A comunicação com o espírito, com o seu mentor, é outra coisa. O processo é outro. Mas em todo ele vai haver o animismo. Agora, as comunicações mecânicas. Pode falar. Tem Fala, como Sandra. o médium fugir à mensagem? Fugir ao conteúdo? Não, eu não Não, né? digo fugir. E- Eu não Ele digo pode fugir. É porque, como você. contar de diversas formas. É porque a sua fala está picando. Deixa eu te falar. Não é que ele vai fugir ao que é passado para ele. Ele vai transmitir a mensagem da forma que ele está interpretando. Entendeu? Então, nós não vamos, nós como médios conscientes, nós não vamos conseguir transmitir a mensagem em 100% daquilo que o espírito quer passar. Não vamos, porque vai sempre haver a nossa influência na mensagem. Entendeu? Agora, olha que interessante. Quanto mais nós Entendi. nos educamos mediunicamente, quanto mais. O importante da mensagem é o conteúdo dela. Não é se ela tem 200 Então, frases, não é o se ela tem conteúdo que 50 importa. palavras. O importante é isso. É isso que é importante na mensagem, entendeu? Então, quando se fala, a palavra animismo, ela dá muito medo nos médios. E não tem razão nenhuma para ter medo, porque toda comunicação tem animismo. Agora, por que eu digo que quando uma comunicação é mecânica e ela não tem animismo, por quê? Porque se ela é mecânica, é o próprio espírito que está gerando aquilo. Ou seja, ele pode escrever pela minha mão, ele pode falar pela minha língua, mas é um processo mecânico, mesmo eu estando consciente. Então, aí, mesmo porque a comunicação é direta dele. E não há aprendizado, né? Agora, sim. Ô Vicente, só fazer mais uma pergunta aí com relação a isso. Me veio aqui agora. O médium, então, poderia dar comunicações anímicas sem que ele soubesse? E achar, por exemplo, que é algum espírito que está dando a comunicação? Seria uma comunicação 100% anímica? Isso pode acontecer, sim. Pode. Já aconteceu até casos de um médium, por exemplo, ele estar numa reunião e ele não estar bem, porque o primeiro passo, olha para você ver, o primeiro passo, nós temos que nos preparar para participar de uma reunião mediúnica. Esse é o primeiro passo. Segundo, nós temos que nos preservar e vigiar. Terceiro, nós não podemos esquecer que nós temos as influências externas. E nós estamos sujeitos a essas influências se nós não vigiarmos. Então, por que o médium tem que ter uma vida ilibada? Mediunidade, gente, com toda sinceridade, mediunidade é para os fortes. Ela não é para gente fraco, não. Ela é para os fortes. Porque o médium, ele tem uma série de coisas que ele, no cotidiano da vida dele, ele tem que repensar. Os ambientes que, às vezes, ele frequenta. Eu já contei aqui uma vez, acho que contei aqui. A gente tinha mania de dizer assim, quem faz o ambiente sou eu. Tá. Agora, o que acontece?
Às vezes você está num ambiente que ele está tão energeticamente pesado que você não consegue defender daquele... eu estou falando como médium, por quê? Porque eu tenho muito mais sensibilidade do que outros que não estão exercendo a mediunidade. O médium ativo, ele fica sensível a todo ambiente que ele chega. Então, ele é muito mais suscetível de cair, de errar, de escorregar, não tenha dúvida disso. Então, pode acontecer isso? Pode, claro que pode. Como é que nós vamos negar que isso não pode acontecer? Então, isso a gente tem que ficar realmente atento. É por isso que nós temos que vigiar muito. E como identificar isso, Vicente? Por exemplo, que às vezes, já que você está falando nisso, a gente poderia ter, então, uma casa espírita onde teria um médium que estaria dando apenas comunicações anímicas. Como as pessoas conseguiriam identificar isso, cara? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas acho que é importante fazer, né? Não é uma pergunta tão fácil. Não é uma pergunta tão fácil de responder, não, porque isso depende muito da condição em que a gente está. Então, não basta só um julgamento, né, de nossa parte. Nós teríamos que realmente acompanhar a pessoa no seu dia a dia, como que ela está vivendo, né? A gente tem até uma história, até aqui, de uma casa espírita de Belo Horizonte, olha que interessante. E aconteceu que um camarada, ele frequentava aqui, se não me engano, a irmã Sheila, e ele foi visto na Zona Boêmia. Então, é um camarada que fazia palestras, que tinha um trabalho muito bacana, era médium lá no Centro Oriente e tal. E alguém viu ele entrando dentro da Zona Boêmia. E quando alguém viu ele entrando na Zona Boêmia, a pessoa falou, mas peraí, fulano de tal frequentando uma Zona Boêmia, isso é meio complicado. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a acompanhar esse camarada, porque eles precisavam de ter prova para levar isso para a diretoria, que em razão da vida que ele estava levando, que ele não teria condições de estar dentro de uma reunião mediúnica. E começaram a acompanhar esse cara, 2 pessoas lá do Centro Oriente. A informação foi levada à diretoria e eles autorizaram que o camarada, que os 2 pudessem acompanhá-lo. E eles acompanharam e eles tinham que pegar ele de surpresa. E aí ele entra lá, os 2 entram atrás. Aí, quando ele entra dentro do quarto, para ele encontrar com a mulher, eles vêm e empurram a porta. Para surpresa, quem estava ali na Zona Boêmia era a filha de um daqueles senhores que estava ali. E aí, quando ele viu a filha dele lá naquela situação, ele falou, mas vocês 2, você ainda vem aqui ter um relacionamento com minha filha? Ele vira para ele e fala para ele, assim, não, é o contrário. Eu pago o tempo dela que ela está aqui, mas eu venho aqui trazer para ela um conhecimento. Eu não tenho relações sexuais com ela. Olha que troço mais doido. Então, assim, é muito complicado você julgar um processo anímico. Eu digo anímico de 100%, tá? De 100%. Eu vou te dizer com toda sinceridade, nos meus 40 anos de experiência mediúnica, eu não tive, assim, eu não cheguei a ver nenhum processo anímico de 100%, estou falando de 100%, tá? Eu não acompanhei nenhum. Ou eu sou um camarada de muita sorte, ou então eu estou com as vistas boas. Ô, Vicente, sabe que... Assim, mas, Vicente, mas o processo 100% anímico é válido porque nós somos espíritos também, né? Ou não? Como é que eu não entendi? O processo 100% anímico, ele seria válido porque nós somos também espíritos que temos um passado, questões mal resolvidas. Não, perfeitamente. Você pode comunicar. Eu tive uma experiência com um companheiro nosso, onde ele comunicava, mas isso aí foi uma reunião preparada para isso, onde ele comunicava a própria vida dele. Em situações anteriores. Não era uma regressão, não. Era uma comunicação mediúnica dele mesmo.
Por quê? Porque ele estava com um problema e ele não conseguia entender o porquê daquilo. O que a espiritualidade fez? Houve uma comunicação por intermédio dele, onde ele estava trazendo da vida passada dele as informações de que ele precisava. E aí, isso aí é um processo diferente, que é muito complicado de fazer, e que isso só pode ser feito com a permissão e a presença da espiritualidade. Ô, Vicente, uma coisa assim que eu tenho muita preocupação é justamente isso, né? Porque o processo comigo acontece assim, parece que vai chegando uma ideia. Sim. E aí eu fico naquela assim, de estar em julgamento se aquela ideia é minha ou se é algum espírito que está querendo apresentar aquele tema, né? Se aquele tema vem de algum espírito. E aí... É fundamental, Patrícia. Oi? É fundamental numa situação dessa, é fundamental a gente não esquecer que, numa reunião mediúnica, o primeiro passo é esvaziar a mente. Ou seja, Sim. nós não podemos ligar ao mundo externo, nós temos que ligar naquele mundo íntimo ali e relaxar mesmo. O processo da comunicação é o relaxamento. Quando você relaxa, e que você começa a controlar suas emoções, a comunicação ela vai se dando num processo natural. E é tão interessante isso, que ela se dá num processo natural e as emoções elas vão se expandindo ao longo da comunicação. Pois é, mas aí é que eu quero chegar. Porque aí eu procuro justamente assim, quando me vem isso, eu não vou esvaziar, aí procuro relaxar e tudo, mas aí aquela ideia, ela fica persistente, Sim. ela fica intrusiva, Sim. né? Ela entra. Aí, assim, uma maneira de eu ver que realmente é alguém querendo se comunicar, né? E a partir daí, aquilo toma conta. É igual você está falando aí, aquilo toma conta e vai aumentando. E aí vai aparecendo todo aquele enredo, toda aquela gama de, inclusive, sensações físicas que o espírito está querendo trazer, mas que é um processo assim que dá uma certa um certo medo de você enganar, né? Ô, Patrícia, é por isso que é importante o autoconhecimento, né? Se você tem um autoconhecimento, você sabe quem você é, você vai saber se aquela mensagem é sua ou não, né? A Valéria está com a mão levantada, quer falar, Valéria? Quero. Aconteceu, eu não sei se o Vicente lembra disso, lá na Capuraque ainda, a gente numa reunião mediúnica, uma colega, que lá a gente tinha, assim, algumas irmãs que tinha evidência, né? E uma das colegas lá, durante, mais no término da reunião, ela deu, como se ela tivesse dado passividade para o mentor. Mas, assim, foi tão claro, assim, por exemplo, para a gente, para mim, que na hora que ela começou a falar, e falar como se fosse o mentor, claramente eu senti, na minha intuição veio assim, não é o mentor, entendeu? Não é. Então, aí a gente foi observar, e depois conversando, essas amigas que tem mediunidade falou com a gente, falou, não tinha nenhum espírito com ela, não tinha. Era ela que estava falando. Quer dizer, mas aquilo, o que a gente percebeu é o seguinte, era vaidade, sabe? A pessoa que quer, né, ou talvez não conseguiu se comunicar com o mentor, né, ou não conseguiu ter ligação com ele, quis falar. E falou assim... Aí já não é animismo. Aí é o próprio médium, né? Aqui, ó, a gente já teve casos, né, de um médium, por exemplo, usar o nome de um determinado espírito para almejar alguma coisa. E não tinha nada a ver. Aí não era animismo, é o próprio médium fazendo um jogo, né, usando o mentor dele para ele conseguir algo. Aí foge completamente do animismo, aí é outra coisa. Então, o animismo é quando tem a comunicação do espírito. É sempre a comunicação do espírito, ou seja, ânima é vida. Então, é a participação nossa, é a minha participação naquela comunicação.
Então, à medida que eu vou estudando, à medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou melhorando minhas relações comigo, com o mundo, com a vida, à medida que eu vou me educando, eu vou diminuindo o meu grau de animismo na comunicação. Esse é o objetivo, por isso que a gente fala de educação mediúnica. Educação mediúnica é educar-se para a vida. É porque tem muita diferença quando você começou com Ezequiel, né? Logo que começou, de você hoje, né? O Vicente hoje com Ezequiel. É muito diferente. Claro. Do início, Eu né? sou mais velho, sou mais bonito. Não, eu... Valéria, Valéria, você Mas me eu- perdoa, Valéria, mas eu acho muito complicado julgar. É por isso que o médium tem medo. Se na hora do mentor, o médium quiser passar uma mensagem importante, e na hora do mentor, não é que ele está fingindo ser o mentor, mas se ele está querendo passar uma mensagem ali relevante, o que tem ele passar? Pode passar, não tem problema nenhum, mas não precisa falar que é o mentor. Ah, entendi. Não precisa usar o nome do mentor, ele pode passar sim, com toda certeza. Se ele quiser passar uma mensagem que, né, que vai ser útil, que vai. Com certeza, é bem-vindo. Entendeu? Agora lá ali não, ela deu o nome do mentor. Entendeu? E só que não era. Foi muito assim, claro, muito visível que não era. Ah, entendi. Né? Entendi. Normalmente, os Agora mentores espirituais, primeiro, eles não se preocupam com o nome. Quem preocupa com o nome somos nós. Porque os mentores espirituais, os espíritos superiores, eles vivem a essência. Identidade é uma coisa espiritual. Agora, a identidade humana é uma necessidade nossa para nos relacionarmos, entendeu? Então, o mundo espiritual é um pouco diferente. Eu não preciso ninguém precisa de direcionar. Eu estou falando a nível superior. O mundo espiritual, ainda a nível inferior, ainda terra a terra, tem a necessidade, sim, de manter as características humanas e, para isso, manter nome. O Mauro quer falar aí. Pode falar, Mauro. Boa noite aí para todos. Boa noite. Será que o medo que a Sandra está falando e que eu já vi vários outros médicos falar, não seria confundir animismo com mistificação, não? Porque, a princípio, a gente só conhecia a palavra mistificação. O médico está mistificando. Mistificar é enganar realmente, né? Levar uma comunicação falsa, né? Agora, animismo é ali a parte, né, que é da pessoa, não tem como ser 100%. Um pouquinho do entendimento, da forma da pessoa entender, vai ter que ser demonstrada. Tanto é que já foi colocado para os médiuns estudarem. Na última comunicação mesmo, o médium, o mentor fala assim, olha, vou tentar, através do médium aqui, que eu estou usando, usar palavras mais simples possível para que vocês possam entender e discorrer o assunto. Né? Mas por que usar essas palavras mais simples? Primeiro, por causa de uma deficiência nossa. E talvez por causa de uma deficiência do médium também. Às vezes ele tem já o linguajar dele já ficou, vamos falar assim, ficou tão rebuscado que ele tem que escolher palavras no nosso nível para falar. Né? Então, o médium não iria conseguir retratar. Né? A gente vê que na escrita, algumas coisas que é escrita por Emmanuel, ou mesmo o próprio
André Luiz. A gente tem que ir lá no dicionário e pesquisar o que eles estão querendo falar, né? Que palavra é aquela que não é usual, dada a carência do nosso vocabulário, né? O Chico Xavier mesmo, ele... mas isso aqui vai ser muito difícil para mim, porque as palavras que eram utilizadas e tal eram mais rebuscadas. Então, é importante a gente analisar e não confundir uma coisa com outra. Talvez o medo, né? Se eu estiver enganado, Vicente, aí você me corrige. Talvez o medo está aí no conceito básico da palavra. O que é animismo e o que é mistificação, para não confundir uma coisa com outra. Mistificação é um processo completamente diferente. Você citou aí o André Luiz, ele criou um livro, o Valdir até me perguntou outro dia, chama Glossário Espírita. O glossário, ele tem lá um monte de palavras, né, como um dicionário que ele vem esclarecendo isso aí. Agora, a mistificação é um processo completamente diferente. E as pessoas usam a mistificação para se dar bem em qualquer situação, né? É um processo mais complicado. Não tem nada a ver com animismo, né? Mistificar é uma coisa. E o animismo, não. O animismo não tem como haver a comunicação mediúnica sem a presença do médium e intérprete. Então, o animismo é a participação do médium na comunicação, ou seja, é a participação porque ele está ali identificando o que o Espírito fala e ele transforma isso tudo em palavras, né? Então, é um intérprete, é interpretação. Isabel também levantou a mão. Pode falar, Isabel. Só para ver se eu estou entendendo, porque, na verdade, quando a Sandra fez essa pergunta, eu entendi o seguinte, igual o Vicente colocou o exemplo, né? Ele é um intérprete, então ele vai ele recebe, ele está lá, vai passar uma mensagem para a Sandra passar para uma outra pessoa. Então, a forma que ele vai passar para a Sandra, às vezes vai ser a mesma que ele vai passar para mim, por exemplo. Só que a forma que eu vou transmitir para outra pessoa vai ser de um jeito e a forma que a Sandra vai transmitir para outra pessoa vai ser de outro. Porque sempre tem a presença do animismo, que aí, no caso, seria a participação do médium, que tem ali as suas próprias características. Então, um exemplo, a forma... duas pessoas lá no centro recebem o Zé Grosso. A forma que um vai transmitir a mensagem do Zé Grosso vai ser de um jeito, e a forma que outro vai transmitir a mensagem vai ter um pouco da característica da pessoa, ou não, porque eu entendo dessa maneira. Isso mesmo. Não é isso? Então, eu acho que a pergunta da Sandra foi mais ou menos isso. Já que tem a participação do médium, e que aí tem a influência da característica de cada um, então a forma que a gente transmite a mensagem recebida pelo Espírito também vai ter as nossas próprias características, né? Então, vai ser diferente. Foi então, isso mesmo, Isabel. Você quer ver? Foi bom você falar Zé Grosso. Você imagina, por exemplo, a Graziele recebendo o Zé Grosso, nas características do Zé Grosso. O Zé Grosso, ele é, assim, para quem teve a oportunidade de ver, né, e de fazer algumas pesquisas sobre ele e tal, então, ele mantém aquelas características dele de passado, né, porque ele quer. Para quê? Para que ele possa ser reconhecido por muitos com quem ele viveu lá e auxiliar essa turma. Mas eu digo assim, a identidade dele é aquela, né? Então, você imagina, por exemplo, quando ele manifesta por meu intermédio, eu deixo ele à vontade. E eu não me preocupo em frear as palavras. Então, ele fica à vontade. Mas, se ele comunicar, eu já vi ele comunicando, por exemplo, pelo intermédio do Plínio. O Plínio é mais dosado. É isso que a gente precisa entender como animismo. Você imagina ele comunicando por intermédio da Graziele ou da Sandra. Então, as características que o médium a identidade dele vai manter, tá certo? O desejo dele vai ser passado, mas a forma é o médium que vai dar a ela.
Não me usa, você sabe por quê? Porque eu acho que ele ia ficar bem à vontade. Não, Sandra, não estou te usando, não é isso, Não, não. não me usa como tô- exemplo, porque ele Não, ia ficar Sandra. muito à vontade, porque Não, eu não, tenho uma deixa eu te parte falar. grosseira em mim muito ainda que eu quero acabar com ela, mas eu tenho, entendeu? Não, É deixa isso eu que eu te tô falar. falando. Eu só citei isso, eu vou te falar, porque você está num corpo feminino. Então, um homem, um espírito masculino, que manteve uma característica masculina, principalmente no estilo dele, manifestar no corpo feminino é mais difícil. É essa característica que eu estou colocando. Eu não estou colocando nenhuma dúvida quanto ao processo. Eu estou falando a característica do espírito. Mesmo nos homens. Eu já vi ele manifestando por intermédio de um outro amigo meu, que era uma pessoa assim, muito mais dócil, e que a característica mantinha, mas mesmo com a docilidade do médico. É isso que eu quero dizer. Mas é isso que eu tô falando, porque eu não sou uma pessoa doce, entendeu? Eu sou uma pessoa mais grosseira, então ele não teria dificuldade. Infelizmente, eu tenho Mas que admitir. o Zé Grosso é extremamente dócil. É o contrário. Ele é muito dócil. Ele mantém aquilo que a gente vê que ele fala, né? Aquele jeitão dele de nordestino, aquilo tudo ali, aquilo é uma característica que ele está mantendo, mas ele é de uma docilidade como poucos, por incrível que pareça. Isso aí, vamos lá, Graça. Está quase acabando, falta 5 minutos. Ou ele que eu tava pensando aqui, se quiser deixar para semana que vem, porque eu acho que vai ficar um pouco truncado. Tá ok. Se quiser, deixa esses 5 minutos para debater, porque vou começar uma outra parte, é continuidade, mas pega um pouco de outros raciocínios, eu acho que pode ficar cortado, mas se vocês quiserem, eu dou prosseguimento. Tá ok, não tem problema, não. Falta 4 Não, minutos, sem problema a nenhum. culpa é do Vicente, viu, gente? Não, imagina, é um prazer ouvir vocês. Porque vai estar de férias, aí... Você vê, eu não participei semana passada, vocês me desculpem que eu fui apagar fogo, mas é porque, assim, eu acho que as coisas, a nível mediúnico, elas têm que ficar bem esclarecidas para a gente poder melhorar. Então, assim, ao invés do médium ficar apavorado, né, se a comunicação tem animismo, não tem, o médium não tem que preocupar com isso. O médium tem que se ocupar todos os dias em ser melhor, em vencer a si mesmo, entendeu? É isso que a espiritualidade espera da gente. Então, esse negócio, se alguém vai julgar a comunicação de A, B ou C, quem é? Nós não temos capacidade para ficar julgando ninguém, não. E se alguém julgar, por exemplo, as comunicações que eu dou, eu não estou nem um pouco preocupado, a não ser que eu faça bobagem. Se eu fizer merda, aí sim eu tenho responsabilidade com isso. Mas eu me preocupar com julgamento alheio, de jeito nenhum. Eu me esforço para dar o meu melhor. Ô, Vicente, mas o interessante disso é o seguinte, o que eu acho importante? A gente perceber se tem coerência nas informações que são dadas, a questão da mensagem. Perfeitamente. Se estiver começando a divergir dos fundamentos da doutrina espírita, aí você pode até desconfiar. Porque, às vezes, por isso que eu fiz aquela pergunta, questão da mensagem 100% anímica do médium. Porque, às vezes, infelizmente, todos nós, né, estamos sujeitos à vaidade. Então, às vezes, pode ter algum médico que pode se perder, né, e começar a dar mensagens voltadas por algum interesse pessoal, né, e pode se perder, e às vezes as pessoas serem levadas juntos com aquela contribuição daquele médico. Então, a gente que estuda a doutrina, está constantemente estudando, é mais difícil de se perder. Se a gente perceber que um médium está indo para um caminho errado, aí a gente tem que ficar atento. E até porque também a gente tem que seguir não um médium, não um homem, né? Mas está pensando em seguir sempre Jesus, nas informações, como ele se comportou. Eu acho que isso é importante. É só essa mensagem que eu queria trazer. Ô, Vicente, eu tô brincando, viu, meu querido? Assim, o Não. seu conhecimento é muito importante para a gente.
Não, eu particularmente, é o seguinte, eu estudo para mim e eu tento passar para aqueles que estão lado a lado com a gente, eu tento passar o máximo de informação com um vocabulário que fica mais fácil de entender, entendeu? Até porque eu não tenho formação acadêmica, o meu vocabulário é muito simples, né? Mas eu me esforço para interpretar o que chega para a gente, né? Eu falo que eu consegui até demais, porque para uma pessoa ignorante de pai, mãe e parteira igual eu consigo entender um monte de coisas que eu observo, às vezes, outros estudiosos que, às vezes, não conseguem entender aquilo. Bom, isso pode ser de vidas passadas, pode ser do mundo espiritual, pode ser a própria espiritualidade, né, que auxilia nesse processo. Agora, que é uma responsabilidade, porque, olha para você ver, você está lidando com vidas encarnadas e vidas desencarnadas. Então, né, você imagina, por exemplo, no livro Voltei, a gente já citou isso aqui várias vezes, né? O Jacó, o Frederico Figner tinha o apelido de Jacó. Então, eu já citei isso aqui, Jacó estava passando num determinado local, ele já no plano espiritual, ele já tinha desencarnado, ele vai passando, e um cara começa a gritar a ele, ô Jacó, Jacó, Jacó. Aí ele fala assim, quem está me gritando? Aí quando ele vê o espírito, né? Ele vira e fala assim, você me conhece? Ele falou, conheço sim, cara, eu estive lá na sua reunião lá, eu fui lá e tal, né? Vocês me doutrinaram lá, está lá no livro. Aí ele vira e fala assim, mas você não caminhou, você não buscou melhores condições na vida espiritual? Não, porque eu te acompanhei, tudo que você estava fazendo era igual eu mesmo. Está no livro. O Jacó conta isso, né? Ele dá tapa a cara. Ou seja, eu não posso ter uma identidade dentro da casa espírita e fora da casa espírita eu tenho outra identidade. Isso aí é complicado. Então, eu tenho que ser o mesmo sempre em qualquer lugar. É isso aí, coerência. Coerência, é isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí pelo estudo de hoje, viu, Graça? A gente continua no próximo domingo. Eu que agradeço. Vamos... Vicente, no finalzinho da reunião, eu queria conversar com você um minutinho só, tá? Tá bom. Como eu vou viajar, eu não vou estar aqui mês que vem, vai ter que fazer um upgrade aí para a gente ver como é que a gente vai levar a ração lá. A gente não, como é que vocês vão levar, porque eu não vou estar aqui. Eu levo. Porque em agosto, no terceiro domingo, eu acho que o terceiro domingo não vai dar. Mas eu levo, Vicente. Eu levo. Eu levo lá, faço a separação, coloco no meu carro e levo. Ô, Vicente, mas e esses estudos? Se precisar, A gente pode ir, mas também, que meu carro é grande. Peraí, gente, um de cada vez, senão embolou tudo aí. Falando que se precisar, eu posso levar também, que meu carro é grande, cabe muita ração, né? Um domingo que aí eu arrumo alguém para ficar aqui com o Edson e vou. A gente pode ir no sábado para lá e fazer divisão de ração lá no sábado, levar para lá e fazer lá. Não, Bel, mas é mais difícil, porque o que acontece? Eu pego a ração, coloco, separo, depois carrego o carro de novo. A ração toda cabe no meu carro. Então, a gente acaba de fazer isso lá no sábado e já leva. A gente ajuda e vai lá para a colônia. Separo o máximo que der, eu coloco no meu carro e levo, sem problema nenhum. Se não couber, eu levo também no meu, vão dois. Se não couber, a gente chama a parte. Sem a gente dá um jeito. Preocupa não. Meu carro está indo cheio de roupa, entendeu? Então, eu cheguei aqui hoje, tem a senhora que trabalha aqui em casa, ela tem um outro pessoal aí que a gente fez um contato com um negócio de um bazar, e aí ela tem arrumado muita roupa. Então, o porta-malas do meu carro já vai cheio, senão eu levaria também. Sem problema nenhum. Ô Vicente, eu queria saber... Aquele saquinho que usou essa semana, ele estava muito fraquinho, viu? E furou. Mas eu não sei, Vicente, esse saquinho é um saquinho já antigo, cara. Eu não sei porquê. Tá. Talvez ele tenha um pouquinho mais fino, talvez, né? Porque às vezes nem sempre é o mesmo fabricante, mas
eu compro sempre o saquinho mais grosso mesmo. Eu vou ficar atento a isso. Pode ficar Beleza. tranquilo. A Sandra queria falar para poder. Pode falar, Sandra. Eu queria saber como o Vicente vai viajar, ele vai participar dos estudos ainda conosco. Eu acho que não. Ué, lá tem internet, ué. Ele nem precisa de Não, mas eu acho que a gente Facebook. podia dispensá-lo, afinal ele vai Deixa estar na você família dispensar, dele, gente. Ele Ah, tem dispensar, direito. não. Vamos- A gente podia continuar os estudos e dar umas férias Eu pro acho que tem Vicente. que. Ele por lá, ó, ele vai ter que mandar a doação dele para a cesta em euro. Eu não vou Não, aceitar em real. eu acho que é muito Você ainda vou querer justíssimo ele ter euro, umas férias tá? da gente Já também. pode preparar. Ele merece o- descansar. o- Deixa ele descansar. Ele merece. Não, e tá lá O medo de tranquilo, chegar lá tem e que chegar matar mais o cedo rei. no estudo. Porque da última Pra mim vez é tudo eu matei a contrário. rainha, né? Eu tô com medo de matar o rei. Se o Vicente for participar do estudo, a Estela mata ele. Vou deixar ele vivo, é melhor. Lá na quarta-feira eu vou ter que participar, não vai ter jeito, não, porque o Plínio vai ter uma certa que vai viajar, o outro vai viajar, e eu vou trabalhar lá de Londres. Gente, deixa o homem responder. Todo mundo respondeu por ele, mas ele mesmo não respondeu, não. Ué, mas nós já respondemos para ele já. Ué. Ó, Ô, Sandra, põe em votação. Olha, espírita não tira férias, ele já falou isso. Isso é coisa de preguiçoso. Ele falou isso aqui no estudo. realmente o Não pode mentor tirar falou férias, lá não. que o médium é médium 24 horas por dia. Não, gente, Ué, não, o cara vocês vai estão tirar muito férias? rigorosos. Não tô entendendo isso, não. São muito rigorosos. Tá vendo, né, Vicente? ele Ezequiel falou, falou que agora descansa acabou. só 15 minutos. Ele tem Não, que eu acho que participar. devia, por ano. até porque, deixa eu defender aqui a minha fala, lá o horário não é igual ao nosso, tá? Não tem problema, Então, não. Ele ainda tem levanta, isso. ele levanta 4 horas da manhã. Não, a gente Não, não. não, mas o espírita dorme pouco, tem que trabalhar mais. Você está com muito defensor. Pode deixar, se eu aparecer, tá tudo certo. Eu vou tentar, né? Eu tô levando meu computador. Se der Não, certo. não precisa não. Se você aparecer, eu vou te derrubar. Esquenta a cabeça. Tentar é coisa de preguiçoso, tem que esforçar. Vamos lá, gente. Vamos encerrar, então. E, Vicente, aproveite bastante as férias, descanse. Reabasteça a caixa d'água, né? Para muita energia. Continuar o trabalho. Vicente. E o Falou, Vicente, Breno. então, já que ele vai se ausentar, vai fazer nossa oração hoje, Vicente. Gostei. Tá bom? Então Fazer. vamos lá. Jesus querido, são tantos medos, tantas inseguranças, e nós sabemos que tudo é uma ilusão, a não ser a caridade e o amor que vem até nós por inspiração daqueles companheiros que já trilharam caminhos diversos e que chegaram à bela conclusão de que realmente o melhor caminho é o caminho do meio, onde nós temos a oportunidade de estar sempre observando tudo e todos ao nosso redor. Por tudo isso, que tenhamos a força suficiente em nossas jornadas para que o medo, como semente, não encontre em nós terreno propício para o seu despertar. Que as nossas inseguranças sejam apenas como chuvas passageiras, mas que não criem ninhos em nossa consciência. Por tudo, Jesus, como nós somos gratos. E com certeza não queremos ser gratos apenas por palavras, mas queremos que nossa gratidão se manifeste em atitudes, em ação, durante toda a nossa existência. É no contato com os amigos, é no sorriso que podemos gerar todo instante, é nos conselhos que ainda achamos no direito de dar, é nos estudos que fazemos. Por tudo isso, nós só podemos te dizer, Jesus, o quanto queremos estar contigo sempre. E assim, em teu nome, nós queremos te pedir licença para mais uma vez, através da espiritualidade,
que está sempre lado a lado conosco, a licença para podermos aqui dar por encerrado o nosso encontro. Que Deus nos abençoe. Amém. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. E ótima semana. Boa noite, você. Gente, boa viagem, vai com Deus, Pessoal, aproveitem, descanse bastante. Boa noite, boa ótima viagem, semana. Boa viagem, vai com gente. Deus. Tchau, tchau. Boa Boa viagem, noite, gente. pessoal. Jesus Boa abençoe semana pra muito Boa viagem, vocês. Fé.